Ou tu trabalha e tu sustenta os teus filhos, ou tu fica em casa dando atenção para eles, mas aí vai faltar todo o resto. A conta muitas vezes não fecha. Fecha. Quando a gente não tem grandes espaços de tempo, a gente tem que ter tempo de qualidade. Tudo que a gente faz tem que ter um equilíbrio. Que a gente saiba que nós temos que fazer o nosso melhor. O teu melhor é diferente do meu melhor, é diferente do melhor da Vanessa. Mas no mundo que nós vivemos hoje, nós temos que entender que nós temos que ser gentis com os outros, mas em primeiro lugar nós temos que ser gentis conosco. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Que Te Move, esse espaço criado do nosso coração, né, Paula, com todo o nosso carinho, que fala de espiritualidade, sobre empreendedorismo, sobre fé, religião, amor, família e muito mais. E hoje nós estamos com uma convidada que já faz algum tempo que eu gostaria de tê-la aqui conosco, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E essa semana fizemos o convite, ela prontamente aceitou, de todo o coração. Ela que tem um currículo impecável e invejável. É isso aí, então. Eu sou a Paula Cabral, é um prazer te ter aqui no nosso podcast, receber os nossos convidados, os nossos patrocinadores que estão passando aqui na tela também. E a gente gosta de boas conversas. E a nossa convidada de hoje é uma mulher potente na nossa cidade, que trabalha muito na comunidade e tem muitas histórias, com certeza, boas para contar, mas além disso, de vivência e de presença, né? Porque o que dá sentido na vida é a gente marcar o outro, né? E isso ela vem fazendo com tanta dedicação há tantos anos. A doutora Rosana Brogni. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gurias. Eu fico muito emocionada de estar aqui, né? Porque as nossas estradas já se cruzaram em outros momentos, né? E como a vida é interessante nesses pontos. Fui tua professora. Oi. E hoje eu tenho a honra de ser catequista da tua filha. Paulinha foi catequista de uma das minhas filhas, então aqui estamos todas em harmonia, né? Deus preparou esse momento tão lindo para que nós pudéssemos estar conversando, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco da tua história. Eu tô aqui com o currículo da doutora Rosana, que é um currículo assim, é só para tentar trazer assim, os principais, né? Ela é advogada desde 1995, é bacharel em Direito, pós-graduada, várias pós-graduações, né? Muito na questão voltado para a mulher também, da família, né? Participou também do Conselho Municipal de Assistência Social, vice-presidente da subseção aqui da OAB de Capão da Canoa, foi presidente da OAB de Capão da Canoa, né? Com um trabalho maravilhoso. Conselheira estadual dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. No momento em que tu foste presidente aqui da OAB de Capão da Canoa, da subseção, deixaste um legado impressionante, né? Então, assim, só temos coisas positivas para falar da doutora Rosana, mas as mais positivas é que ela é a mãe do Flori, da Vivi e da Idinha. Conta um pouco para nós sobre isso, doutora. Então, as outras coisas eu estive, agora deles eu sou mãe, né? Eu sou mãe do Flori, da Vivi, da Idinha, e eu digo assim que eles são o grande projeto da minha vida, né? E como todas as mães, né, a gente se cobra muito, a gente acha que não fez tudo o que a gente podia. E hoje, quando eu vinha para cá, eu pensava que a gente, digamos assim, o recado que eu quero dizer para quem está nos ouvindo, que nós podemos fazer muitas coisas, várias coisas ao mesmo tempo, mas que nós temos que aprender a sermos afetuosas conosco.
tá? Explico. Porque a gente tem a mania de querer ser a melhor em tudo. Não queira ser a melhor. Queira fazer o seu melhor. Porque naquele momento, né, é aquilo ali que a gente consegue fazer. Se tu estás dando o teu melhor ali, a tua dedicação, não se cobre. Né? Custei a entender que é assim que funciona, mas hoje eu entendo que é assim que funciona, né? Durante muitos anos eu quase não acompanhei o crescimento dos meus filhos, porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que sustentar, né? Então, às vezes, são aquelas escolhas que a gente faz, né? Ou tu trabalha e tu sustenta os teus filhos, ou tu fica em casa, dando atenção para eles, mas aí vai faltar todo o resto. A conta muitas vezes não fecha. Não fecha. Então, essa conta a gente tem que fazer. E aí, quando a gente não tem grandes espaços de tempo, a gente tem que ter tempo de qualidade, né? Então, às vezes, um pouquinho menos, mas aquele menos com qualidade. Aproveitando, esse é o nosso tema de hoje, então, o equilíbrio e o bem-estar em viver, né? Porque dentre todos os papéis de profissional, de mãe, de esposa, que cada uma de nós carrega, de catequista, tudo que a gente faz tem que ter um equilíbrio. E por muitos anos, ou por muitas vezes, a gente se perde um pouquinho, né? Se perde, tu sabe, Paula, porque assim, ó, nós mulheres, nós somos muito cobradas. Nós somos cobradas que nós temos que estar sempre bonitas, sempre bem vestidas, magras, sorridentes, ser bem-sucedida, ter um companheiro, ter filhos e tudo. Ter resultados. Ter resultados e muito mais. E esquecem que nós somos seres humanos, cheios de virtudes, mas cheios de defeitos. E nós não conseguimos, nós não somos a Mulher Maravilha. Durante muito tempo tentaram nos impor essa condição de que nós temos a obrigação de sermos a Mulher Maravilha, de dar conta de tudo, né? E de dar conta de tudo com excelência, e a gente tem que ter uma alta performance. Mas no mundo que nós vivemos hoje, nós temos que entender que nós temos que ser gentis com os outros, mas em primeiro lugar nós temos que ser gentis conosco. E quando teve uma virada de chave, algum momento que tu disse, agora eu vou conseguir equilibrar os papéis do meu jeito e não do jeito que a sociedade ou que o mundo... Eu vou te dizer assim, ó... Para mim, tardiamente, isso deve fazer assim uns 3, 4 anos que eu tive esse entendimento. Estou com 56 anos, então foi depois dos 50. Aguardem, porque vocês têm tempo, vocês são jovens. Mas assim, ó, eu até acho que para mim, né? Sim. Estou falando da minha evolução. Uma série de coisas aconteceram na minha vida, enfim, né? Algumas coisas muito boas, mas algumas coisas não tão boas, algumas coisas traumatizantes, enfim. Mas os últimos anos foram assim, ó, de grande ensinamento, de grande evolução. Então, hoje eu consigo passar por todos esses setores assim, ó, com calma, com leveza. Sabe por quê? Qual é o segredo? O segredo é assim, ó, na calma, na tranquilidade e sem cobrança. E outra coisa, se eu não quero, eu digo que eu não quero. Não, obrigada. Não, eu não vou. Tá frio, eu não tô afim de sair de casa. Sim. Às vezes as pessoas não vão te entender, às vezes vão ficar bravas contigo, vão ficar chateadas, mas e daí, né? E o que mudou contigo dessa forma, dessa reconexão, assim, o que mudou?
Ai, tudo. Eu costumo dizer assim, nos últimos tempos, que hoje eu vivo o melhor momento da minha vida, do decorrer dos meus 56 anos, tipo assim, ó, eu não queria voltar para os 20, eu não queria voltar para os 30. Aqui é o melhor momento, é o melhor momento. Tá vivendo o presente. Tô vivendo o presente. Com presença. Com presença. Ganhei um presente maravilhoso de Deus, né? Que é a catequese. Eu tenho muito essa coisa do servir, né? Eu sou um ser. Eu sou um ser que veio a este mundo para servir, né? Então, por exemplo, em casa, minha alegria é fazer um almoço, um jantar, colocar a comida na mesa, montar uma mesa bonita e tal. E daí eu fico esperando as crianças. Ai, mãe, tá muito bom. Nossa, estou realizada, né? Servir na igreja, né? Trabalho lá, me dedico na parte da liturgia. Então a gente serve, vai à missa. E como é que aconteceu essa descoberta? Porque nem sempre foi assim. Eu sei que sempre foi presente. Com presença, nós queremos saber. Vou contar. Vocês sabem, né, que eu fiquei viúva fazem 13 anos, vou fazer 13 anos agora em dezembro. E logo que eu fiquei viúva, assim, eu me perdi do meu eixo, sabe? Eu me perdi do meu eixo, porque eu tinha, quando eu conheci o meu marido, eu casei virgem com o meu marido, foi meu único namorado, enfim, tá. E aí me perdi em que sentido? Eu arrumei um namorado, depois outro namorado, e aí, né, nos dias de hoje, enfim, como é que funciona a coisa... E aí eu não estava digna, por exemplo, de tomar a Santa Hóstia, né? Então, o que foi que isso fez? Isso fez com que eu me afastasse. Eu me afastei da igreja. Então, eu acho que eu devo ter passado assim, ó, uns 3, 4 anos que eu não ia à missa. Eu até parei de ir à missa. Gravíssimo isso. Parei de ir à missa. Mas todos os dias em casa eu fazia as minhas leituras, eu fazia as minhas orações e eu dizia assim para mim mesmo, né? Eu não vou na igreja. Isso é a desculpa que todo mundo que não vai na igreja dá. Eu não vou na igreja, mas eu sou muito espiritualizada, né? Então eu dizia isso. Mas um dia eu estava lá na minha cozinha, cozinhando e ouvindo, sabe o pastor Cláudio Duarte? Sim. Estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte. É uma figura, ele é maravilhoso. E Deus age. E Deus age por caminhos assim. Aí, às vezes tu não imagina. O pastor abriu uma live, isso era meio no período da pandemia, ou no finalzinho da pandemia. Gente, essa pandemia tem história para todo mundo. Divisor de águas. E aí o pastor abriu a live e um cara que estava morando lá nos Estados Unidos entrou com essa conversinha minha aí, ó, dizendo para ele assim: pastor, me mudei aqui para os Estados Unidos, eu, a minha esposa e o meu filhinho, e nós não estamos congregando em nenhuma igreja, mas a gente se reúne em casa, a gente faz oração, a gente faz a leitura da Bíblia e tal. E o pastor sabiamente disse assim para ele: bah, que bacana isso que vocês estão, né, alimentando em casa e tal, mas você precisa encontrar uma igreja para congregar. Viver em comunidade. Ponto. Ok. Daí aquilo ficou reverberando aqui, ó, Eu disse: já sei, né? Tu quer que eu encontre uma igreja. Tá. Aí, a essa altura, eu já não tinha mais essa parte do pecado, né? Já tava sozinha, graças a Deus. Aí tá, beleza. Aí eu entendi que eu tinha que voltar para a igreja, mas eu não sabia, naquele momento eu não sabia se era para a igreja que eu frequentei a minha vida toda, eu sempre fui católica. Sim. Tá, aí fui no centro espírita,
fui no culto com a minha mãe, porque a minha mãe agora é evangélica, né? Ela sempre foi católica, mas agora a minha mãe é evangélica. Tá. Aí fui e tal. Aí um dia, eu nem sei por que cargas d'água num domingo, eu ia no culto, mas eu não gostava. Aquilo não era pra mim. Sim. Não tenho nada contra, não critico. Não, é onde a gente se encontra. Não era o meu chamado. Tá. Daí um domingo eu disse pra mãe assim, no sábado eu disse pra mãe, olha só, amanhã eu não venho no culto contigo, amanhã eu vou ir à missa. Lá em Xangri-Lá. Né? Tá, beleza. Cheguei lá, vocês não vão acreditar. Sabe quando a gente volta da viagem e chega em casa? Sim, é a sensação que Foi a sensação que eu tive. Quando eu tive aquela sensação, eu só olhei para ele que estava lá pendurado na cruz e disse para ele assim, já entendi. Aqui é o meu lugar. É aqui, tá? Não precisa dizer mais nada. Senhor, eu sou tua serva e eu tô aqui para te servir. Tudo contigo. Tá. Me coloquei à disposição, humildemente me coloquei à disposição dele. Tá. Continuei a partir dali, todo domingo. Todo domingo, sábado, domingo. Naquela época, todo domingo na missa lá, das 10 da manhã, que eu gosto para já ficar pronta. Né? Agora eu vou no sábado para já ficar pronta. Para não a gente não pode faltar, né? Para não ter perigo. Quem sente falta, daí já se organiza. Fui à missa. Aí um dia o padre Marlon deu um recado assim, olha, vamos ter um curso de formação para leitores, para quem quer servir na liturgia. Digo, vou lá. Fui, fiz o teste lá e tal, e ninguém me chamava. De quando não gostaram da minha leitura, né? Não gostaram. Imagina, com essa dicção e comunicação. Tá bem. Senhor, eu tô aqui, é tudo contigo. Tá. Voltei para casa e um belo dia toco meu telefone. Daí era a minha coordenadora aqui de Atlântida. Ô Rosana, aqui quem tá falando é a Teca. O padre Marlon disse que é para te vir servir aqui na Atlântida. Ok. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou servindo aqui na Atlântida desde então. Tá. Daí passou um tempo, aí nós íamos ter as eleições da OAB em 2024. 2024. Daí eu já preparei os meus colegas, eu disse, olha pessoal, é o seguinte, eu tenho um projeto agora para os próximos anos e eu não vou poder ficar na presidência da subseção, preciso que alguém, e aí então a minha vice assumiu isso e tal. Aí eu já tinha dito para Deus, né? Eu já tinha dito para ele, Senhor, eu acho que agora eu posso ser catequista, mas é tudo contigo. Tá. Aí montei toda essa estrutura e tal. Aí estou numa missa e o Jonas da Carol pegou, foi lá no microfone e disse, estamos precisando de catequistas. Eu disse, já entendi, Senhor. Fui lá, né? Me ofereci, assim então que eu ganhei esse grande presente. E pensa na minha felicidade quando eu fiquei sabendo que a Gabi ia ganhar essa catequista desse quilate, pensa. Foi muito bom, está sendo muito bom, né? É uma grande alegria, assim, ó. Bom, tu sabe, tu foste catequista, né? Mas os meus, eu acho que os meus são especiais. São maravilhosos. Porque os meus são maravilhosos, meu Deus. E o bonito de tudo isso são os caminhos que a gente pode, às vezes, né, duvidar, se perder, se afastar, mas Deus vai estar sempre ali. Nessa parte de fé e espiritualidade. O que a gente precisa é realmente sentir esse chamado, porque Ele capacita quem diz o seu sim. E às vezes as pessoas, daí, quando se afastam, ficam com vergonha, ficam com receio,
Mas é Não tão tem, lindo a gente resgatar essas ovelhas, porque ele foi atrás daquela perdida. A uma, né? A uma. As outras 99 estavam lá, aquela uma ele foi atrás. E isso acontece, é muito bonito a gente trazer numa conversa para as pessoas verem que a realidade minha, da Vanessa, todo mundo passa por N situações e é muito bonito se colocar à disposição humildemente. Porque assim, né, Paula, o que acontece? A gente vive um mundo hoje, principalmente no Instagram, não se iludam. Essa coisa perfeita, bonita que aparece. Exatamente. E olha lá. Mostra lá os perrengues. E todos nós temos perrengues, todos nós tivemos os nossos problemas, né? E aproveitar, assim, para fazer um convite, principalmente para quem é da nossa igreja, ou para quem também não é da nossa igreja, mas frequenta uma igreja, sirva na sua igreja. Você vai ver o quanto que isso é edificante na sua vida, né? E falando na questão do bem viver, que é o tema do nosso podcast, nós falamos agora sobre fé e reconexão com Deus, esse chamado espiritual que tu tivestes, né, nesses últimos tempos, né, de se reconectar com Deus. A gente quer falar um pouco da tua saúde física e mental, porque a Rosana é aquela pessoa que vai pra academia. Eu estive por algum tempo fazendo musculação, hoje eu sou crossfiteira junto com a tua filha, né? Não na mesma intensidade que a Aidinha, né? Não na mesma... Aquela é a Vivi. Não na mesma intensidade que ela, mas tentando com alguns calos na mão. Não, se não tem calo é porque não tá... Não tá no crossfit. Abre calo, fecha calo, enfim, sobe corda, a gente se desafia o tempo todo. E dentro disso, assim... Como é que foi essa transição, assim? Porque nunca houve muito essa questão de academia, ou isso fez parte da tua rotina? Isso sempre fez, sabe? Em alguns momentos de uma forma mais intensa, em outros momentos com outras modalidades, né? Eu dançava lá na Marte, fazia zumba, maravilhoso, né? E o que acontece hoje? Eu sou muito regrada, eu sou muito chata. Gente, eu acordo às 5 da manhã, todos os dias. Faça frio, faça calor. Faça frio, faça calor. Nos dias de semana, o meu celular desperta, sempre eu acordo uns 2-3 minutos antes dele despertar, mas eu acordo. E daí, no final de semana, eu tenho que dizer assim pra mim, daí o celular não toca. Rosana, amanhã é sábado, é domingo, tu pode dormir até mais tarde. Daí eu durmo até mais tarde. 6 horas, 7 horas eu estou de pé. É o limite. Então eu levanto 5 horas da manhã, eu faço as minhas leituras matinais, as minhas orações. Então é o meu momento para o Senhor. É no começo. É no começo. Porque se eu deixar para de noite, quando eu vou ler de noite, eu sempre durmo. Daí não dá, né? Tem que fazer com presença. Isso. Aí, então, depois eu tomo um café da manhã saudável. Eu faço meu café da manhã e vou para a academia. Então, 6:30 da manhã eu estou saindo de casa, vou para a academia, treino. Eu faço musculação 5 vezes por semana agora no primeiro semestre, até abril, até abril eu não viajei tanto assim que me tirasse tanto. Eu treinava 6 vezes por semana. Eu estava conseguindo treinar 6 vezes por semana. Agora, só 5 vezes por semana, né? Mas treino. E por que é importante? Isso também é um recado para quem está nos ouvindo, para quem está participando conosco. Cuida do teu corpo, porque eu não estou pensando na Rosana de agora com 56, eu estou pensando na Rosana com 70, né? Com 70, porque eu quero continuar viajando, eu quero fazer minhas coisas. Dos netos, exatamente. E outra coisa, né? O nosso corpo, ele é templo do Senhor. Então nós temos que cuidar muito bem. Assim como a gente se arruma para ir à missa,
Exatamente. Né? A gente tem que se arrumar diuturnamente para poder receber o Senhor. Né? Então, nosso recado, né, Rosana, quer ficar mais bonita, faça atividade física. Com certeza. E para essa história das pessoas que dizem que não tem tempo, o recado é fazer um bom planejamento. Fazer um bom planejamento. E assim, ó, se tu não gosta de academia, não tem problema, ninguém gosta, ninguém vai porque gosta, né? É claro que às vezes... Aprende a gostar. Aprende a gostar. Aprendi a gostar. E daí eu vou te dizer assim, ó, porque musculação não é aquela coisa atrativa, mas eu vou... Ela é disciplina. Não é na força do ódio, não é, porque tu não pode te odiar. Nada é... Tu tem que ir por amor. Eu vou por amor. Amor por quem? Por mim. Isso aí. Então eu vou lá, eu treino e sabe qual é o meu pensamento todas as vezes que eu saio da academia? Que bom que eu fui. Que bom que eu vim. Que bom que eu vim. Eu saio feliz da vida. E sempre encontrar um exercício que faça sentido pra você. Tu gosta da musculação, eu gosto do crossfit, da corrida, a Paula também vai pra musculação, então aquilo que gosta mais de fazer. Mas faça. E assim, ó, Vanessa, também, não só o que tu gosta, mas o que tu tem a possibilidade, né? Porque tem gente que tem limitações de coluna, disso, daquilo, não vai conseguir fazer uma musculação, vai fazer um pilates, vai fazer uma yoga, né? Mas vai fazer alguma coisa tem que fazer, a gente tem que se preparar. No propósito do bem servir, então, falamos de fé, falamos de espiritualidade, falamos de saúde, de exercício físico. Como é que está a carreira? Continuas advogando? Sim, fazem 30 anos, né? E o legal de toda essa construção da conversa é isso, que antes tu não achava tempo para tudo isso, né? Sim, era isso difícil. Que eu quero que tu faça esse... tu sabe que assim, ó, a gente consegue, hoje consigo fazer tudo isso, a gente faz mais coisas do que fazia antes e... Bom, o que nós tivemos assim de mudanças, que eu tive de mudanças, né, na minha vida? Eu continuo com o meu escritório montado em Capão, quando tem atendimento presencial é lá, mas me rendi ao home office, porque como hoje tudo é online, tudo é digital, então a gente conversa com os clientes de qualquer lugar do país e de qualquer lugar do mundo, isso mesmo. Outro dia um cliente me chamou da Tailândia, ele tá lá na Tailândia, e aí a gente pôde fazer uma consulta, entende? Então são essas vantagens, mas continuo trabalhando, né? Até porque eu tenho que pagar minhas contas. Mas é isso aí. E voltando para a época em que tu foste presidente da OAB da subseção aqui de Capão da Canoa, né? Qual foi a principal ou o principal legado que tu pôde deixar para a ordem? Olha, eu acredito que assim, ó, quando eu estive presidente, foi um marco, porque eu fui a primeira mulher presidente da subseção de Capão da Canoa, né? Então nós tivemos várias mulheres que compuseram a diretoria, a Lígia várias vezes foi nossa, acho que ela era nossa secretária. A secretária. Né? Eu até fui vice-presidente em alguma gestão que a Lígia também era secretária. Sim. Mas foi a primeira vez que teve uma mulher à frente e eu tive uma grande felicidade assim, ó, em 2019, então eu enfrentei toda a pandemia, a enchente, tudo isso eu era presidente, né? E daí nós tivemos uma grande felicidade, foi assim, ó, o primeiro ano, nós fizemos muitos eventos, que meus filhos só diziam assim pra mim, mãe, quando é que tu vai jantar com a gente em casa? Porque eu só passava por casa, né? Foi muito profícuo, assim, ó, foi maravilhoso. Só que daí depois veio a pandemia. E aí veio a pandemia, então... Mas abrimos portas, né? Sim. Acho que esse é o nosso legado. Abrimos portas para que as mulheres pudessem ocupar o seu lugar, né? Nós estávamos tirando o lugar de ninguém, estávamos simplesmente podendo
ocupar o nosso lugar, né? Sentar à mesa. E a importância dessa entidade para Capão da Canoa, né? Quando tu falaste assim, a Lígia é a minha mãe, né? A Lígia Rejane, a minha mãe, juntamente com outros advogados lá no começo, foi uma das fundadoras da subseção aqui de Capão da Canoa. Então é um legado. Precisou da tua mãe e do teu pai para poder formar o número de advogados necessários para que fosse criada a subseção. Então, para ver o quanto que hoje Capão da Canoa cresceu, né? E essa geração nova chegando, qual o recado que tu daria principalmente para as advogadas aqui de Capão da Canoa que estão começando esse trabalho lindo? Não desistam, né? Continuem assim, a nossa profissão, ela fundamentalmente nós temos que trabalhar com persistência, com paciência, porque nós vamos lidar com a justiça, onde nada é rápido, tudo é demorado, né? E o grande segredo, não prometam aquilo que vocês não vão poder entregar, né? Então, esse é o meu recado que eu deixo para as minhas colegas, né? E deixo esse recado para todos, para a vida. Para a vida. É que a gente não prometa aquilo que a gente não pode entregar. E dentro de tudo isso que a gente falou, né, de bem-estar, saúde física, mental falamos pouco, mas dentro de toda... É que tudo isso leva a uma saúde, que nos deixa mais. E como a gente conversa, eu e a Vanessa agora cada vez mais, enfim, nos encontros, nos networks também que a gente se encontra, e muitas de nós nos comparamos muito, né? Tu já falou um pouquinho lá no início, e também acho que é importante a gente finalizar com uma fala nesse sentido. Tu se encontrou depois dos 50, não que antes não estava, mas foi uma virada de chave, o melhor momento da tua vida. Às vezes a gente vai falhar um pouquinho lá em casa, um pouquinho no pessoal, um pouquinho no profissional, mas o importante de tudo isso, que tu já está um pouquinho mais na frente, qual é a chave, qual o recado, né, que pode ficar para a gente pensar? Justamente assim, que a gente saiba que nós temos que fazer o nosso melhor. O teu melhor é diferente do meu melhor, é diferente do melhor da Vanessa, sabe? Essa comparação que existe nos nossos dias de hoje, eu vou ousar dizer essa padronização, porque são padrões estéticos, padrões morais, padrões de pensamento, coisas que tem que fazer porque todo mundo faz. Não, tu não é obrigado a fazer as coisas porque todo mundo faz. Tu não é todo mundo. Tu não como é as nossas todo mães, mundo. né, sempre nos ensinaram. Exatamente. Tu não é todo mundo. Então, seja doce, suave, amoroso contigo. Porque num dos mandamentos da lei de Deus diz assim, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso significa o quê? Que antes de amar alguém, eu tenho que amar a quem? A mim. Sejam amorosas com vocês, sejam amorosos com vocês. Né? Isso vai transbordar no outro. Isso vai transbordar. Ninguém dá o que não tem. É verdade. Então, que conversa maravilhosa. Dava para ficar, né? Não, dava para nós ficarmos. Se você ficou com vontade de quero mais, já bota nos comentários ali que a doutora Rosana está à disposição. Estou à disposição. Mas nós ficamos muito felizes com a tua disponibilidade, com a tua presença, com a tua pessoa. Eu que sou tua fã número 1, tu sabes disso, né? E queria muito esse encontro, e é muito lindo poder estar aqui exatamente falando de movimentos, falando de fé, de propósito, num mundo em que não há mais falas, né? Só curtidas. Nós estamos aqui conversando, dialogando e levando a palavra. Como isso é importante, né? Como isso é importante para as pessoas, porque talvez uma linha do que a gente falou hoje possa ajudar, possa servir para alguém, já ganhamos o nosso dia, já servimos a algo. Já servimos, estamos aqui a serviço, né, Paula? Serviço. Aproveita então, já segue, né, o nosso canal aqui no YouTube, lá no Instagram, @o Kit Move,
conheça os nossos patrocinadores que viabilizam esse movimento, então, né, do podcast. Agradecer muito a todos vocês. Deixem o seu comentário aqui para a doutora Rosana, o que você achou do episódio. Curte, comenta, que a gente fica muito feliz também em ter pessoas se relacionando, né, conosco através aí da telinha. Então, que Deus abençoe teu trabalho, tua trajetória, amém, todos amém. os teus envolvimentos na comunidade, que com certeza vem em dobro. Amém. Possa continuar igualmente. servindo cada vez mais. Ai, que bom, que bom. Então tá, até o próximo episódio. Tchau!